Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 13 de janeiro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Meus irmãos, Josafá, rei de Judá, foi um bom rei. O texto aqui em 2 Crônicas que apresenta Josafá como rei está no capítulo 17. Ele foi um homem que temeu ao Senhor, andou nos caminhos de Davi, como diz o texto, procurou a Deus como a seu pai e andou em todos os seus mandamentos. Deus, portanto, por sua bondade, nobreza, por sua obediência e dedicação ao Senhor, Deus então confirmou o reino de Judá em suas mãos. Josafá era um homem que recebia muitos presentes de outras nações e assim acumulou riquezas, acumulou glória em abundância. O texto bíblico nos diz que ele tornou-se ousado no coração em seguir os caminhos do Senhor, ainda fazendo cair os postes ídolos de Judá. Josafá, portanto, meus irmãos, era não só um bom rei para o seu povo, porque ele enviava mensageiros em todas as cidades de Judá com as escrituras nas mãos para ensinar o povo as escrituras. Isso acabou por causar um grande temor e terror nas nações que o rodeavam. Todos tinham medo dele porque ele se tornou forte e poderoso, não por causa de si próprio, mas por causa das Escrituras, porque o povo passou a servir melhor ao Senhor. Mas Josafá, como todo homem, teve também os seus pecados. Josafá foi um homem que se aliou ao um dos piores reis de Israel, que foi Acabe. Ele se aliou a Acabe e essa aliança, inclusive, resultou numa guerra, e guerra essa em que Acabe foi morto. Então, voltando para Judá, depois da batalha, nós nos encontramos aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 19, quando Deus então levanta o profeta Jeú e fala a Josafá: por que você fez isso? Como dizem, né? Você estava indo tão bem, você estava seguindo um caminho tão bom, um caminho de serviço ao Senhor, um caminho de entrega do seu coração ao Senhor, um caminho de obediência ao Senhor, um caminho onde você estava ensinando o povo a palavra do Senhor, e do nada você faz aliança com um homem mau, com um homem ímpio, com um homem cruel, um homem que não amava o Senhor, um homem que idolatrava, um homem que fazia o mal, um homem que era aliado, casado com uma mulher que era a verdadeira representação de Satanás em Israel e que fazia de tudo contra o povo de Deus. Deus então, através do profeta Jeú, ele repreende a Josafá e diz a Josafá: você aborreceu ao Senhor, você entristeceu ao Senhor, mas o Senhor, por sua misericórdia, o Senhor, por sua graça, ele não há de lhe julgar porque você um dia resolveu servir ao Senhor de todo o teu coração e ainda derrubou toda a idolatria que havia em Judá. O que toda essa história nos diz, meus irmãos? O que ela nos conta? Ela nos diz, queridos, que nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos aliar àqueles que não comungam da nossa fé, mas não só isso. Aqueles principalmente que
não fazem o bem, que vivem para intentar o mal, que estão a todo momento com ações indignas em suas mãos, que sujaram a sua vida com indignidades, que sujaram a sua história com corrupções, portanto, são árvores que produzem frutos maus. E nós, meus irmãos, não podemos nos aliar e muito menos nos alimentar daqueles que produzem maus frutos em suas vidas, pois poderemos acender a ira do Senhor, ainda que venhamos a obedecê-lo, a andar nos seus caminhos, ainda que venhamos, meus irmãos, a ser agentes da proclamação e da execução dos seus planos, não podemos, meus irmãos, em hipótese nenhuma, nos aliar àqueles que fazem o mal, praticam o mal, e, portanto, não há neles nenhum bem a ser louvado. Tomemos cuidado, então, quando estabelecemos amizades, relacionamentos, alianças com aqueles que não creem em Deus, com aqueles que não respeitam o Senhor, com aqueles que, portanto, não têm nenhuma afinidade com a nossa cosmovisão, com a nossa visão de mundo, melhor dizendo, com o nosso modo de ser, de agir, com o nosso caráter, com as atribuições de Cristo vivendo em nós. Josafá é um exemplo para nós. Sigamos, portanto, ao Senhor, que venhamos nos aliançar com aqueles que comungam da mesma fé e práticas segundo as Escrituras. Senhor, muitas são as oportunidades que temos neste mundo de nos aliar com aqueles que de fato nem mesmo creem na Tua existência. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos deste mal, que não venhamos a ser enredados, Senhor, em vidas que não em nada contribuem em nada edificam as nossas vidas. Nos ajude a nos livrar de toda aparência do mal. Ajuda-nos a guardar os nossos corações. Por mais que os manjares nos pareçam deliciosos, melhor é estar na Tua presença do que nos alimentarmos das fontes deste mundo. Abençoe o Teu povo, guarda o Teu povo neste dia, seja com eles em toda e qualquer situação. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.